a trajetória do projeto de lei autorizando o Estado a patrocinar a publicação das revistas do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. O projeto de lei, de iniciativa do deputado Bonifácio de Andrada, recebeu o número 398/1963. Para justificá-lo, o deputado apresentou as seguintes razões. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, fundado em 15 de agosto de 1907, pelo inolvidável presidente João Pinheiro, vem realizando, a duras penas, as suas finalidades estatutárias, quer no afã de pesquisas históricas sobre o passado de Minas, quer na difusão de seus estudos, muitos dos quais de notável repercussão nos meios cultos do país e no estrangeiro. Além de tudo, nunca se descurou do plano de proteção dos monumentos históricos, da recordação dos fatos mais fulgurantes do Estado, através de movimentos cívicos memoráveis. Nada, absolutamente nada lhe passa despercebido. Na sua longa existência apresenta larguíssima, folha de serviços prestados à cultura do Estado, na condição de sentinela vigilante do passado mineiro, e a esfera de sua influência não se circunscreve propriamente ao Estado de Minas, mas a todo o Brasil e ainda em várias entidades culturais do mundo. Em seus quadros, figuram personalidades marcantes de um Diogo de Vasconcelos, de um Feu de Carvalho, de um Lúcio dos Santos, de um Mendes Pimentel, de um Nelson de Sena e muitos mineiros ilustres, todos devotados ao labor das investigações e ao labor das pesquisas em tudo quanto se relacione ao passado das Gerais. Em prosseguimento do programa, o velho sodalício congrega numerosas personalidades, as mais devotadamente, tudo dão de si próprios porque não periclite a veneranda bandeira de guardião das coisas de Minas. Tudo isso aqui é lembrado em um apanhado singelo para com a afirmação de uma dura verdade. O Instituto não tem ainda os meios precisos com que possa publicar os anais preciosos, a documentação que se acumula, e pouco a pouco, entre descobertas e revelações importantíssimas, quer no que toca à formação do povo mineiro em seus primórdios, quer na divulgação de sua iconografia, de sua mapoteca, de seu precioso arquivo, etc. Rompendo o verdadeiro círculo de ferro das dificuldades que lhe travam a plena realização de seu programa, procura a antiga sociedade o amparo de algumas entidades, buscando meios com que possa arcar com todas as despesas que a todo instante se avolumam. A publicação de sua revista, que se acha em atraso há muitos anos, recuperada em 2 ou 3 números nos últimos tempos, constitui verdadeiro milagre de paciência e tenacidade, com a absorção de seus minguados recursos, especialmente na compra de papel, etc. Urge que o Estado de Minas reserve para a veneranda instituição amparo direto, uniforme, invariável, a fim de que não se interrompa a importante publicação. É indispensável que lhe assegure, com caráter preferencial, a publicação da revista 2 vezes por ano. Daí a reedição do projeto, que temos a honra de apresentar à Assembleia Legislativa do Estado, em homenagem ao 56º aniversário de fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Sala das Reuniões, 15 de agosto de 1963, deputado Bonifácio de Andrada. Originalmente, o projeto de lei autorizava em seu artigo 1º ao Executivo Estadual a publicar semestralmente a revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Em 10 de setembro de 1963, o deputado Ibrahim Abiakel apresentou uma emenda estendendo o benefício para as revistas do Arquivo Público Mineiro, que foi acatada pelas comissões da Assembleia incumbidas de oferecer pareceres sobre o projeto de lei. Sobrinho do Ibrahim, Edmundo Abiakel, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Porém, na terceira discussão sobre o projeto, foi acrescentado pela comissão um artigo 2º, determinando a utilização de uma verba, existente no orçamento estadual, para o exercício de 1963. Esse adendo desfigurou o projeto, mas a Assembleia aceitou incorporá-lo ao texto, e ao aprová-lo pelo seu plenário, ele se converteu na Lei nº 3.449.
enviado ao governador, esse apôs veto parcial a um dos artigos e total a outro, utilizando das seguintes razões: a proposição de lei número 3.449, que autoriza o governo a editar a revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, e bem assim, a do Arquivo Público Mineiro, encerra no texto do artigo 1º que, se acolhida pelo Executivo, teria como resultado grave e inconveniente para o interesse público. Embora não o diga a proposição, subentende-se que a edição das aludidas revistas seja feita pela imprensa oficial do Estado. Como essa repartição já tem a seu cargo um montante considerável de serviços obrigatórios, em sua grande parte com prazos fatais, não é de se admitir que se lhe atribua mais a responsabilidade de se editar aquelas revistas em prazos prefixados, ou seja, de 6 meses. Daí a razão pela qual oponho veto parcial ao artigo 1º da proposição, em causa de incidir apenas sobre a expressão semestralmente. A seu turno, no artigo 2º da mesma proposição, se determina que a despesa correrá pela verba do orçamento para 1963, destinada a papel de impressão e de obras em geral. Acontece, entretanto, que a despesa que resultaria na edição das revistas obrigaria a suplementação da referida verba, nesta altura do exercício já comprometida para fins definidos no programa do governo, e, portanto, sem saldo suficiente para qualquer nova aplicação. Aliás, mesmo que pudesse admitir essa determinação do artigo 2º, só serviria para esse exercício de 1963, prestes a findar, pelo que tal dispositivo resultaria inoperante, e nestas condições, vejo-me na contingência de excluí-lo também da sanção. Torna-se necessário ressaltar, finalmente, que o presente veto parcial não implica em prejuízo para o alcance dos nobres objetivos que inspiraram a proposição. Os aspectos nele versados, quanto à juridicidade e execuibilidade da proposta, com vista apenas ao atendimento do interesse público, não podem sequer vislumbrar qualquer falta de reconhecimento de que as publicações a se fazerem coligem precioso documentário e valiosos estudos sobre a história de Minas e do Brasil. Com as razões acima, determinantes do veto parcial que oponho à expressão contida no artigo 1º e ao artigo 2º da proposição número 3.449, faço sua devolução à egrégea Assembleia Legislativa para o seu esclarecido reexame. Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 1963. José de Magalhães Pinto. Como o veto atingiu parcialmente o artigo 1º e totalmente o 2º, no tocante à verba do orçamento, o governador sancionou a lei, que recebeu o número 3036, de 19 de dezembro de 1963, ficando com a seguinte redação, em síntese. Artigo 1º. Fica o governo do Estado autorizado a publicar vetado a revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, órgão oficial daquela sociedade cultural, e bem assim a revista do Arquivo Público Mineiro, ambas de interesse público. Artigo 2º. Vetado. Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 1963. José de Magalhães Pinto. José Monteiro de Castro. Em consequência, o obstáculo foi extirpado do texto, razão pela qual o Estado está desde então autorizado a cumprir a lei, salvo melhor juízo. Desde 2023, as revistas do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais estão disponibilizadas na internet, graças à diagramação feita pelo Dr. Stanley Savoretti, porém sempre editadas com recursos dos membros efetivos do Instituto. O texto na íntegra está reproduzido somente na 2ª edição de meu livro, Breve Sobrevoo na História da Escolha da Nova Capital de Minas Gerais, disponível no Google na Galeria Edelberto, onde se encontra também a 1ª edição. Nota: nessa época, o deputado Bonifácio de Andrada ainda não havia promulgado a lei doando a sede para o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. A maioria das imagens é produção da IA. Nota: vídeo produzido por Dr. Edelberto Augusto Gomes Lima, membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais